Bom dia, meus queridos, graça e paz do Senhor nesse dia. Vamos começar nosso dia na presença de Deus, na paz que o Espírito Santo nos concede no coração. Amém? Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está no livro de Mateus, capítulo 6. Jesus disse assim no versículo 9: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É importante a gente compreender um pouco sobre essa questão do que é o reino de Deus na terra. O reino de Deus é um governo que chegou a nós na pessoa de Jesus Cristo. Quando ele chegou, ele disse assim: é chegado o reino de Deus. Onde foi chegado? Nele. Ele era a representação suprema de um reino que havia chegado sobre o planeta Terra. Ele era o rei na forma humana. Ele era Deus na forma humana. O reino de Deus estava expresso de maneira absoluta na pessoa gloriosa do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas ele também disse para nós que nós deveríamos aprender a transformar a nossa vida numa oração com esse anseio constante, dizendo o seguinte para Deus: Pai, venha a nós o teu reino, que a tua vontade seja feita na terra da mesma maneira que ela é feita no céu. Olha, isso é muito importante a gente saber. Por quê? Porque se a gente acreditar que soberania de Deus significa que Deus faz todas as coisas na terra, a gente está errado na nossa concepção de soberania de Deus. Existe uma versão, uma concepção a respeito da soberania de Deus que diz o seguinte: que todas as coisas que acontecem na terra são produzidas pela vontade de Deus. Se uma maçã cai de uma árvore, é porque Deus determinou que ela caísse. Se um ladrão assalta uma joalheria, é porque no conselho soberano de Deus, Deus determinou que aquele ladrão roube aquela joalheria. Isso coloca Deus numa posição de cooperação com a malignidade. E essa não é uma verdade bíblica, essa é apenas uma formulação teológica totalmente equivocada da teologia humana. Por que eu digo isso? Porque Jesus, nesse texto, está claramente ensinando a nós o seguinte: Senhor, nós precisamos que a tua vontade seja feita na terra, porque ela não está sendo feita na terra. É óbvio, como é que eu vou orar para Deus: seja feita a tua vontade na terra, se a vontade de Deus já está sendo feita? Se tudo que acontece aqui é vontade de Deus que aconteça. Se Deus é soberano, tudo que está acontecendo é a mão de Deus, é a vontade de Deus. Mentira, a palavra de Deus diz: Senhor, nós precisamos entender que o teu reino precisa vir a este lugar, porque a tua vontade não está sendo feita aqui. Aqui tem gente ruim, aqui tem o diabo atuando, aqui tem forças totalmente contrárias à tua vontade soberana. Eis aí um choque teológico que eu trago para a mente de todos vocês, para que vocês entendam que o reino de Deus é estabelecido sem que Deus perca a sua soberania. Deus nunca deixará de ser soberano. Mesmo quando a vontade dele está sendo contrariada, como está sendo na terra, ele ainda continua governando, mas não controlando. Existe uma diferença entre governo e controle. Deus deixa as coisas acontecer com uma livre agência e mantém um governo, um domínio sobre todas as coisas. Mas dizer que Deus está controlando todo e qualquer evento do universo é uma acusação contra Deus. Deus é um Deus soberano, mas é um Deus que dá liberdade. Nós precisamos entender isso. O reino de Deus é um reino de liberdade, inclusive para o mal. Você quer ver uma coisa como que isso é verdade?
O amor só é amor quando você tem liberdade para não amar. Essa é uma coisa para a gente pensar hoje o dia inteiro. Amor verdadeiro só é amor quando você dá à pessoa amada a liberdade dela não te amar. Ela fala assim, eu não quero teu amor, eu quero sair fora. O amor de Deus não é imposto a nós. O reino de Deus também não é imposto a nós. É por isso que Jesus está dizendo neste verso que nós precisamos ter consciência interior de falar assim, Deus, eu quero o teu reino em mim. Venha a mim o teu reino. Seja feita a tua vontade aonde? Em mim, como ela é feita no céu. Porque eu me encaixo no reino de Deus. Eu sou um indivíduo. Sou responsável pela verdade. Sou responsável diante de um Deus soberano. Mas Deus coloca em mim uma soberania, uma autoridade que nós precisamos entender a fim de que compreendamos a soberania de Deus. Precisamos entender que Ele delega soberanias e autoridade a camadas mais baixas. Essa visão é uma visão mais completa sobre a soberania de Deus. Não é aquela soberania impositora, dominadora o tempo inteiro. Essa soberania não é bíblica. Por isso que eu te digo, nós precisamos conhecer melhor o que significa o reino de Deus, o que significa o poder de Deus, a soberania de Deus, a glória de Deus. O que isso tem a ver, pastor, com a nossa vida hoje? Nesse dia de sexta-feira, eu vou dizer para você o que tem a ver. Toda a nossa oração muda quando a gente tem uma visão correta a respeito da soberania de Deus. Quando a gente controla, quando a gente acredita que Deus controla tudo e nós não temos participação nenhuma, nossa vontade é nula, nós somos um zero à esquerda, Deus é que está controlando todos, até os nossos mínimos movimentos, Deus é que está fazendo tudo isso, que essa é uma visão hiper exagerada da soberania de Deus, mas está sendo ensinado. A gente então cai dentro de um conceito de anulação total da nossa capacidade em Deus. Nós não enxergamos que nós temos autonomia. A palavra autonomia são duas palavras. Auto significa em si mesmo. Nomia vem do grego nomos, que significa lei. Autonomia, portanto, significa que Deus nos concede uma lei interior própria, de autodomínio, de autogoverno. Nós somos autônomos, mas não autômatos. Autômato significa aquele que é dirigido sem vontade. Nós somos autônomos, porém dependentes de Deus. Esse é um conceito que eu trago para você, em nome de Jesus. Nós somos dependentes da glória de Deus, mas nós somos autônomos. Deus nos dá autonomia. Essa é uma coisa gloriosa que Deus colocou no homem. Autonomia, capacidade de se autodeterminar. Aleluia! Graças a Deus por isso. O nosso Deus é um Deus que trabalha com a autonomia humana e com o governo dele. E nós precisamos entender isso a fim de entendermos o que é reino de Deus. Portanto, venha a nós o teu reino, significa, Senhor, venha a mim o teu governo, porque eu o aceito. Eu me submeto a ele, eu entro na tua esfera, eu voluntariamente me ofereço, eu aceito o teu amor, eu não me rebelo contra ti, eu venho a ti. Isso significa venha a nós o teu reino. Significa que eu estou entrando dentro da vontade do meu Pai Celestial. E se eu não quiser, eu também tenho liberdade de não entrar. Ele me dá a liberdade de dizer não quero. Portanto, querido, esse é um dia de pensarmos assim, Deus coloca em nós uma grandeza enorme de responsabilidade e de amor, para que a gente possa dizer assim, sabe de uma coisa? Isso é maravilhoso. É maravilhoso saber que eu posso querer o reino de Deus. Eu posso decidir por ele. Eu posso andar nele por decisão própria. Capacitado pelo Espírito Santo. Mas sempre decidindo, sou eu que decido. Deus respeita a decisão humana. Essa é a mensagem da palavra de Deus para nós hoje. Vamos orar juntos? Pai, obrigado porque o teu reino chegou. Obrigado porque nós fazemos parte desse reino de maneira voluntária.
O Teu Espírito tem nos iluminado e trazido-nos a glória do Senhor. A Tua palavra diz que nós somos feitos filhos do Senhor pela fé. E nós andamos nesse caminho por decisão total do nosso próprio coração. Nós nos voltamos para Ti e andamos na liberdade dos filhos de Deus, sem a oposição do inimigo, sem a imposição de Deus. Nós somos livres pela graça de Deus para andarmos no amor e na graça que nos é oferecida todos os dias na revelação de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por isso, em nome de Jesus. Deus abençoe você nesse dia e que você encare esse desafio de viver nesse reino, dizendo: venha a mim hoje, o teu reino. Amém e amém.